Vindo para mais um FS Talks, aqui direto da loja Oficina Reserva aqui em São Paulo. Agradecer demais, aproveitando o Felipe por ter aberto as portas da casa pra gente. E hoje a gente vai falar sobre empresas inovadoras. E para falar de empresas inovadoras, a gente trouxe pessoas inovadoras. Alguns fora de série já, não é mesmo? Então, eu queria dar as boas-vindas e agradecer a Dani Arruda. Prazer é tudo meu. Obrigado pelo tempo, obrigado por ter ficado aqui com a gente todo esse tempo. Felipão, Felipe Siqueira, dono da casa. Tamo junto. Estamos tentando. E o Bruno Nardon, o homem dos números. Tamo junto vai ajudar também. a gente a Prazer. entender como construir uma empresa inovadora falando de números, né? Vamos lá, vamos tentar. Cara, a gente queria começar aqui para começar a esquentar um pouquinho. Até adiantei um pouco para Dani aqui, para vocês não saberem tanto, mas adiantei um pouco para Dani do que a gente ia falar. Mas olhando para começo de empresa, começo de startup, quem está buscando investimento, acho que em fases diferentes, todo mundo já passou aqui por isso, tanto do lado de buscar o investimento, quanto de avaliar, né, o investimento, para fazer um investimento. Mas daí surge aquela dúvida, né? Pô, quando a gente vai avaliar para fazer um investimento em uma startup, o que eu vou olhar? Eu olho a ideia ou eu olho o empreendedor? O que eu avalio primeiro? O que vai ajudar o meu primeiro guia aí a tomar a decisão? Quem começa? Eu? Dani, já estava brifada, né? Tem essa brecha aí. Não, então, sempre tem uma lógica para quando a gente vai olhar uma startup para fazer um investimento, que é basicamente, primeiro, olhar, claro, a gente tem que olhar o mercado e ver se o que a pessoa está propondo faz sentido. Mas é sempre olhar o empreendedor. Você consegue pivotar o negócio, mas você não consegue pivotar a pessoa. Uhum. Se ela tem aquele sangue nos olhos, se ela tem a vontade de fazer e acontecer, o produto dela, a startup dela, a gente pode ajudar e pode mudar. Agora, se ela não tem aquilo que faz levantar da cama todo dia de manhã, com aquela vontade e sabendo de todos os 1000 obstáculos que ela vai enfrentar durante um dia, fica muito mais difícil. Então, normalmente, em via de regra, eu sempre olho o empreendedor. É parte dele o resto acontecer. Então, ele tem que ser o primeiro a ser avaliado, na minha opinião. Super importante, né? Vocês. Vai lá, olha pra onde? Ué. Eu sou um empreendedor. Nunca avaliei ninguém. Você vende a sua ideia ou você vende o seu sonho? Como é que é? Ou vende a sua assim, não tem história? muito receita de bolo, né? Das coisas. Mas eu já ouvi de algumas pessoas que, igual a Dani tá falando, né, cara? Você tem, cara, o mercado, equipe e o negócio, né? Assim, em resumo, né? É muito difícil separar as coisas, né? O pivotar o negócio acontece, né, todo dia. O tempo todo dia. A gente brincava que no início da empresa, a gente falou, cara, a empresa muda de direção de forma brusca toda semana. Você fala, caramba, né? Tipo, como é que vive nessa loucura, angústia, né? Nessa loucura todo dia. Então, o pivotar negócio faz parte da história do empreendedor. Agora, pivotar a pessoa, de fato, né? Ou o cara sabe, ponta firme ali, o cara que vai, que corre atrás, o empreendedor ou a empreendedora que levanta cedo, dorme tarde, suore, né? Ou não é, né? Assim, eu, pelo menos, acredito muito nisso, se eu fosse avaliar, né? Se eu estivesse do lado do investidor. Mas eu concordo, assim, 100%. Acho que está muito mais para o lado do cara, né? Ou da equipe, do que ele está concebendo ali, do que do lado do negócio em si. Óbvio que tem uma avaliação de mercado também, cara, esse negócio é viável. Sim. Ou não, né? Mas eu acho que o ponto central, cara, é o empreendedor. Eu concordo, acredito que a primeira coisa que você tem que avaliar é o empreendedor, se ela é a pessoa certa para aquilo e por que ela quer resolver aquele problema. Normalmente eu tenho visto muito agora os novos empreendedores que estudam muito o mercado, entendem muito, quero o início, porque é aqui que está o problema. De fato, aquela dor não é uma dor que é apaixonada, que a pessoa é apaixonada por aquilo. E no fim do dia, né, que nem o Felipe falou aqui, a vida do empreendedor ela é uma montanha-russa. Um dia você está no céu, outro dia você está no inferno. E é todo dia assim. De manhã você acorda, cara, sou o melhor cara do mundo, sou foda. No outro dia você fala, cara, no outro dia não, né? Uma hora depois você fala, caramba, vai quebrar a empresa, tá tudo errado.
E se você não é apaixonado pelo problema que você está resolvendo, se aquela dor não é algo que te conquista, se você passar alguns dias, algumas semanas, alguns meses no down, na parte baixa, já era. Você não vai ter aquele amor para continuar aquilo. Você vai querer, eu não sou a pessoa certa, eu vou querer pivotar. Então, eu entendo que sim, a pessoa tem que estar, não tem que ser empreendedora, ela tem que estar no momento empreendedora, porque é um negócio que o Alfredo, né, fala muito, meu Alfredo Soares, meu sócio no Gestão 4.0, ele fala muito disso. Tem dia que a gente acorda, que a gente está empreendedor. Tem dia que a gente acorda executivo. Que a gente não quer resolver problema. Que a gente só quer sentar e resolver as coisas, responder e-mail, pronto, acabou, vou embora para casa. Mas ele tem que estar empreendedor. Então, comece pelo empreendedor. Ela tem que estar empreendedora. Aquela dor para esse empreendedor tem que fazer sentido. E depois disso, que é bem a ver com o que eles falaram, putz, o mercado é grande o suficiente. E daí tem dois tipos que eu olho normalmente. É uma empresa que vai seguir um caminho de venture capital. Se ela vai seguir um caminho de venture capital, o mercado sim tem que ser grande o suficiente. Você tem que olhar, putz, como que eu, como investidor de venture capital, vou colocar dinheiro e vou ter uma saída nisso? Se eu estou bem cedo, essa empresa é uma empresa que vai captar outras rodadas ou não? Então, você tem esse caminho de venture capital e você tem outro caminho que não é o caminho de venture capital, que normalmente 95% das empresas que eu vejo seguem esse outro caminho, que é um caminho de eu vou nascer, eu vou gerar caixa e eu vou pegar esse caixa para continuar fazendo a minha empresa crescer de uma maneira que daqui 10, 15 anos eu posso ser uma empresa bilionária, mas não em 3 ou 4 anos. Sim. Então, para mim, tem que entender muito bem o empreendedor, tem que entender muito bem o mercado e qual tipo de empresa que você vai para uma empresa de venture capital, para uma empresa que não vai ser um caminho de venture capital, mas é uma empresa muito boa mesmo assim. E o terceiro é o timing. É o timing certo para fazer esse negócio? Então, normalmente eu olho essas três coisas. Então entendemos que o empreendedor é onde precisa olhar. Só que o cara às vezes tem 10, 15 minutos para vender a ideia dele. Então vamos olhar do lado do empreendedor e do lado de quem está procurando investir, também de como que convence ou como que mostra a esse possível investidor segurança para ele entender que o negócio que ele está entrando hoje pode não ser o mesmo negócio daqui a X tempo, porque ele pode pivotar, ele pode mudar um pouco de rota. Então, como que esse cara consegue trazer essa segurança e da parte do investidor, como é que ele percebe essa segurança, por mais que ele, avaliando em tão pouco tempo um pitching ou um possível investimento? Claro que em pouco tempo é difícil conhecer as pessoas, mas tem algumas pistas assim que a gente começa a perceber na primeira conversa. Uma das coisas que eu vejo que é muito importante é tentar entender da personalidade dele, quanto ele é desapegado, quanto ele está aberto às sugestões e quanto ele é reativo daquilo, porque tem muita gente que acaba se defendendo quando você tenta questionar algo, na verdade você só está testando, só que se a pessoa ela é reativa e ela é muito convicta do que ela quer, só que ela não está aberta para ouvir e de repente ajustar o leme do barco, isso é muito difícil, porque você não consegue conviver com uma pessoa dessa. Você tem que saber que você vai casar. Quando você é investidor, você vai ter um relacionamento de médio e longo prazo. E como todo relacionamento, os dois têm que cederem. Ele tem que estar aberto a isso, aberto a ouvir. E aí entra a questão também, muitas vezes, do desapego. Porque quando a pessoa ela é muito apegada naquela ideia fixa de fazer, ela está pouco suscetível a abrir e a melhorar e a crescer. E a ideia, principalmente de uma startup no início, é do smart money, não é o dinheiro pelo dinheiro, é alguém que tem muito para acrescentar e que vai potencializar o negócio dele. Então, acho que é muito isso. Se você num papo, você consegue perceber se a pessoa ela é reativa, se ela está aberta a escutar o que você tem para falar ou ela está sempre na defensiva, querendo reagir no que você está falando. E aí ela está prestando atenção no que você fala para ela te responder e não para ela escutar de verdade o que você está falando. E aí você consegue ter uma ideia no início, mas eu acho que é muito por aí. Quem não conhece gente assim, né? Porra! mas isso é um desafio, eu acho, né? Porque monólogo. O investidor, ele é teimoso, né? Sim, ele é um teimoso o empreendedor por também, excelência. né? O empreendedor, né? Ele é teimoso por excelência. Mas você tem que entender, acho que muito nessa linha você tem que entender o que é feedback de fato construtivo e quando eu falo construtivo é no sentido de, olha, você já pensou nesse ponto? Normalmente numa conversa normal, não é nem só com o investidor, numa conversa de amigos, quando o amigo está te apresentando a ideia dele,
Você vai falar, você pensou nisso, você pensou naquilo, e daí normalmente a pessoa já quer dar as respostas de como ela vai resolver aquilo. E a gente sabe, né, exatamente o que a gente acabou de falar, que você vai ir mudando de ideia, vai pivotando sua ideia ao longo do tempo. Então, o poder que você tem de conseguir pivotar vem a partir do poder que você tem de ouvir. E ouvir e ler e entender negócios diferentes, concorrentes dos seus e negócios que você admira, e falar, cara, o que esse cara está fazendo de bom e de ruim e por que ele está fazendo aquilo? Será que isso se encaixa no meu negócio? Então, tenho certeza que tem muito a ver com isso, que você consegue sentir esses sinais na pessoa, ela está aberta. Porque quando a pessoa está aberta, normalmente ela vai estar aberta a escutar, mesmo que aquilo não faça sentido, analisar, digerir, porque vai ter alguma parte daquilo que vai fazer sentido. E ela fala, opa, isso faz sentido para mim, ou não faz nesse momento agora, pode fazer daqui 2 meses, daqui 1 ano. E quando você entende esses sinais no empreendedor, você fala, opa, esse cara é um cara que escuta, está aberto a ouvir, se defender também, fala, olha, provavelmente isso faz sentido, não tenho as informações certas, mas será que daqui 2, 3 meses pode fazer mais sentido para mim? Então, ter essa capacidade de ouvir, principalmente no início, é um sinal forte de se o empreendedor... Ser flexível, né? Exato, ser flexível e ser o cara de, putz, está aberto a ouvir, mesmo que não acate aquela opinião. E lidar com o negócio como um negócio. Negócio, né? exato. E não como um filho. Exato, não é nada pessoal. Não é nada pessoal, tudo bem. Tipo, eu não estou criticando o seu filho, Exato. falando se ele é bonito ou feio, né? Mas a pessoa toma aquela dor para ela. E fica um negócio Um exemplo pessoal. aqui, né? A gente chegou aqui na loja, na oficina, e eu falei pro doutor aqui, falei, cara, amo vocês, né? Uso tudo de vocês. Tem que colocar preço na... Cara, só que eu odeio não ter preço na etiqueta. E é isso. E ele Tipo falou, assim, e o tempo pô, todo. legal, bacana, ouviu? Sim. Se vai implementar ou não, foda-se. Mas tá aberto, Mas tá exato, aberto, ouviu? Ele falou, exato. pô, legal, bacana. Daí eu falei pra ele, eu sei que vocês têm um motivo de você de não colocar o preço, Sim. por outras razões, mas ouviu. O que não é esconder o preço. O que não é esconder o preço. É pela relação É pela com o vendedor, relação, tá exato. próximo e tal. Mas eu acho que eu falei uma frase outro dia que eu achei muito interessante sobre essa história do cabeça dura, né? Ou o cara tá aberto à escuta e tal. Eu acho que você tem que ser cabeça muito aberta, absurdamente aberta. Tem um cara que fala muito isso, que é muito incrível, que é o Ray Dalio. O Ray Dalio, ele fala sobre, que é o livro Principles, né? E ele fala muito sobre escuta e ter escuta absurdamente aberta. Só que tem um negócio do empreendedor também, que é o sentimento. E às vezes ele tem que se abstrair de algumas coisas, porque senão ele não tem foco. Perfeito. Você já pensou em fazer isso? Você já pensou em fazer isso? Você já pensou em fazer isso? E aí vai, sabe? No início nosso, tinha umas coisas assim, cara, você tá olhando para abrir CNPJ, já pensou nessa história e tal? Você fala, cara, eu tenho 1 ano de empresa já, como eu não ia pensar em abrir um CNPJ? Então, assim, tem furadas, tem cada pitaqueiro que também é duro. Exato. Porque todo mundo tem algum pitaco para dar. Porque o investidor que está Qualidade do focado investidor. no negócio, que de verdade quer acrescentar, ele não é aquele cara que é o vizinho, primo, amigo, que vai dar um monte de pitaco furado e vai só atrapalhar o cara. Sim. Ele certamente vai atrapalhar durante toda a vida que ele estiver investindo com aquela pessoa. Ele vai se meter onde não deve, ele vai achar que é meio que dono do negócio e vai dar um monte de opinião furada que, em vez de aproveitar, vai ser desgastante, porque você vai perder muito tempo justificando para o investidor coisa que você não precisava fazer, né? Então, acho que a gente tem que olhar isso também. Eu acho que, só uma pergunta, isso deve ser uma diferença grande do perfil de empreendedores e investidores lá fora e aqui, porque o perfil da pessoa é diferente, né? O latino, ele é muito mais passional, ele quer se meter, ele quer entender e não tem cultura, né? A cultura não cultura, mas cultura de investimento. Então muda muito, você vendo de lá. Que lá fora em específico no Vale, né? O resto eu não tenho experiência para falar. Mas tem muito porque lá no Vale, como surgiu tudo lá, Venture Capital surgiu no Vale, eles conseguem fazer uma diferença muito grande Private Equity e Venture Capital. Que a gente aqui, enquanto Brasil, mistura e confunde. O cara jura que ele faz Venture Capital, mas na verdade a mentalidade dele é Private Equity. Ele vai investir em você achando que ele é o dono da sua empresa. No início ele já quer uma fatia gigante do teu negócio. Sim. E ele quer se meter, e ele tem que entender que nessa área, quando a gente está falando de Venture Capital, ele não vai entrar na operação, ele não vai ficar dando os seus pitacos ou mandando lá. Ele pode sim, com um smart money, assim, sugerir, opinar numa reunião de board, mas
ele atrapalha se ele começar a se meter muito. E essa é uma diferença que o Brasil ainda precisa, é cultural. E ele precisa entender e separar que se ele está fazendo venture capital, ele vai sim apoiar quando for chamado, vai colocar o dinheiro e vai confiar. E é uma relação muito mais de confiança que em private equity isso não necessariamente existe, né? Sim. Então, eu acho que é muito cultural. Se você consegue entender essa diferença, se o teu investidor entende isso, ele é um bom investidor. Ao mesmo tempo, também a parte do empreendedor conseguir fazer esse pushback nos investidores, né? Porque o investidor investe em vários negócios. O que ele menos quer é ter trabalho com esses negócios. Ele quer colocar e ajudar quando é chamado, exatamente isso. Agora, se o negócio não está vingando e esse investidor tem uma posição grande lá, ele vai enfiar o fedelho, né, o nariz, e vai encher o saco. E se os empreendedores mostrarem que não tem certeza do que estão fazendo, aí o cara vai entrar com tudo e vai querer não tomar. Mas garantir que pelo menos o investimento dele tem algum retorno. Sim, que não virou policy. Agora, voltando ao ponto que você iniciou a conversa, o que a gente olha e como em pouco tempo a gente consegue identificar se aquele empreendedor é bom ou não, o primeiro ponto é esse empreendedor está aberto, principalmente ele tem um raciocínio lógico que faz sentido. Eu acho que isso não vale só para quando você está falando com o investidor, mas quando você também está numa entrevista, né, contratando alguém, essa pessoa tem um raciocínio lógico que faz sentido, tem começo, meio e fim. Se ela pega um problema do zero, junto comigo, que a gente não tem nenhuma experiência, provavelmente ela não vai saber as respostas certas, mas ela sabe as perguntas certas, ela sabe quem acessar para ter as respostas certas. Então, normalmente, quando eu estou conversando com empreendedores, eu tento entender o histórico deles. Então, o que você já fez da vida? Por que você quer resolver esse problema? Por que esse problema é você que vai resolver e não o outro? E, principalmente, tento pegar isso. Será que ele é bom de resolver problemas? Será que ele tem um raciocínio lógico bom? E qual que é a leitura dele de mercado? O que ele já estudou sobre isso? Quem que são os competidores? Quem que é o cara lá fora que ele tem referência ou não? Ah, não tem ninguém lá fora, mas quem que é parecido com ele? Porque se a pessoa estudou, fez o dever de casa, ela vai saber muito melhor do que eu sobre o mercado. E nós, como, né, você talvez não tenha esse papel de investidor hoje, eu tenho esse papel de investidor também, eu conheço porque eu converso com muita gente, estou no mercado já faz muito tempo. Se eu faço 3 ou 4 perguntas relacionadas àquele tema, eu sei que eu sei mais do que aquele empreendedor, eu já fico com um pé para trás, né, de entender, será que esse cara é o cara certo ou não? Eu tento sempre validar isso em 4 etapas na minha conversa. Eu entendo muito bem a dor que esse cara está resolvendo, para que tipo de persona. Então, é uma empresa que resolve problemas para a empresa, B2B, ele está resolvendo para empresa grande, média ou pequena. É uma empresa que está resolvendo para B2C. Quem que é a persona por trás? É um homem, uma mulher? São mães, são pais? Qual que é a persona que ele está resolvendo essa dor? E qual que é a solução que ele está propondo para resolver essa dor? Como ele distribui isso? Quais são os seus canais de aquisição? Se ele já tem algo rodando, quanto que é o custo de aquisição do cliente? Se ele faz vendas com um time de vendas, se ele faz marketing pago, se funciona mais na viralidade, ou se é algo que o próprio cliente cria conteúdo. E, por fim, eu entendo como ele está rentabilizando isso. Então, esse tipo de conversa, em 10 minutos, já dá para você entender tudo. Cara, o empreendedor é bom ou não, o negócio dele para de pé ou não, realmente faz sentido eu colocar dinheiro nesse cara e nessa ideia. E só complementando, eu acho que também vale olhar se ele tem autoridade para resolver aquela dor, porque é muito fácil. Por exemplo, se a gente estava falando de filho, é muito fácil eu dar pitaco sobre criar um filho. Se eu não tenho filho, eu não sei como criar um filho. Agora, se eu tenho um filho, eu consigo ter autoridade para dizer, por aqui ou por ali. Então, a dor que ele vai resolver ele tem essa autoridade, a coisa fica muito mais redonda e muito mais fácil, eu acho que no decorrer todo o processo, quando ele tem essa vivência, já teve essa vivência e essa se ele não autoridade. tem autoridade, ele tem alguém no time dele que tem autoridade? Não, exato, né? Então, assim, eu vejo hoje que tiveram alguns momentos e grandes indústrias que estão sendo disruptadas, né? Um agora é saúde. Então, tenho conversado com muitas empresas que estão fazendo negócios de saúde. E a maioria desses empreendedores, você vê 2 tipos, né? O tipo que são os médicos querendo fazer esses negócios, e o tipo que são empreendedores que já fizeram outras coisas, que não têm a menor puta ideia daquele setor, mas que eles são muito bons em resolver problema, fazer as perguntas certas, tem um framework, um mindset correto. E o que eles fazem? A primeira coisa que eles fazem, eu preciso de um cofundador, que seja o cara foda, muito bom, autoridade
nesse segmento, porque é o cara que vai ter abertura, vai ter entrada, conhece todo mundo. E, normalmente, o empreendedor, o cara que está ali liderando, quanto que você conheceu de moda antes de você entrar nesse mercado? Zero. Mas provavelmente você tem algum sócio que entende bastante. Hoje sim. Hoje sim. No início não. também. Né? Mas perfeito, hoje você tem. E foi fundamental para você fazer chegar e fazer isso daqui virar verdade. Então, eu acredito que os bons empreendedores, mesmo que eles conheçam muito pouco do negócio, eles vão conseguir se aliar às pessoas corretas, trazer sócios corretos para ajudar eles a mudarem o negócio de patamar, que tem a ver com isso. Que a área da saúde, em específico, ela é muito clara, que se você não tiver uma pessoa técnica que conheça, você não consegue fazer. Você consegue fazer uma fintech, você consegue fazer uma edtech, você consegue trabalhar com moda. Agora, na área da saúde, se não tiver um médico, enfim, alguém que seja, você não coloca de pé. Não coloca de pé. E porque ela tem um processo muito maior. E o modelo todo de uma startup da área de saúde é muito diferente do nosso. Porque ela primeiro precisa de um processo in vitro, depois in vivo. Ou seja, os 7 anos que seria para uma startup já estar lá em cima, ela conseguiu uma Anvisa. Então, você imagina manter esse time 7 anos unido, sem estar se monetizando, provavelmente, porque não tem mais. Gente, é muito difícil. A gente tirou o chapéu e por isso que a disrupção demorou tanto para acontecer, porque ela é muito mais difícil de acontecer do que as outras áreas todas. Eu acho que assim, tem um grande problema também, que é o olhar desse cara sobre o mercado que ele está entrando. Né? O empreendedor, tem muitos empreendedores que eu vejo, que o cara fala assim, Felipe, eu quero criar um aplicativo de não sei o quê, eu vou vender para fulano de tal, blá, blá. Fala, caraca, sabe? Tipo, realmente, eu tô cansado de ouvir isso. Né? Todo mundo, exato. Cara, vou montar isso e isso. Você fala, cara... Aí você faz 3 perguntas ali e fala, não pensei nisso não. Primeiro, você tá entendendo para quem é essa história, né? Que você tá criando. Tem um livro que é incrível, que chama The 4 Steps to the Epiphany, que é do Steve Blank, que é um cara de Stanford e tal, uma sumidade no assunto. E o cara criou uma metodologia que chama Customer Development, que é desenvolver o negócio a partir do que o cliente quer. É isso aí. Foi isso que a gente fez com o negócio de moda. Então, eu estava muito mais para o lado do cliente. Eu sabia quem usava, a forma, o jeito, Você era persona. Eu era persona. Exato. E aí eu fui, né, atrás dessa galera. Falei assim, cara, e aí você que é persona? Me conta, cara, as dores. Essa. Presencial, um papo com 150 caras a gente fez. Antes de começar a vender nada. Mas uma dúvida, eles estavam todos juntos? Eles tinham grupos ou era individual todo mundo para não contaminar o resto? Quero o diretor do banco tal, quero fulano de tal, 1 a 1 ali, corpo a corpo. Cara, o que você quer? Você quer que uma pessoa que vá até a sua casa? Eu quero entender o que esse cara quer. Então, não estou perguntando o que é a tendência para 2021, né? Cara, o Pantone, qual vai ser a cor do momento. Não, eu quero saber o que você quer. Sabe? E aí a gente fez uma coleta e falou assim, cara, todas as hipóteses que eu tenho, essa estava certa, essa estava errada, essa estava certa, essa estava errada, e a maior parte estava errada. Né? Quando a gente achava na época que a gente vendia roupa sob medida, na verdade a gente vendia comodidade. Aí você fala, caraca, você resolve um problema de eu não ter que sair de casa ou não ter que sair do escritório. Esse é um problema, uma dor do cara que é tempo. Só que a gente foi descobrir isso conversando. Né? Se tiver lá um bando de empreendedor fechado lá no escritório, 1 ano desenvolvendo alguma coisa... Eu quero post-it na parede só não exato, fazendo canvas. E é isso que é uma das primeiras coisas que eu falei, né? A dor, entender muito bem quem é a persona e qual dor você está resolvendo. E o ponto que do começo que a gente começou falando é que se essa pessoa está aberta a escutar e a ouvir, é isso que mais importa, porque provavelmente todas as premissas que nem você tinha feito, todas as hipóteses vão estar errado. E você vai ter que ir testar isso e sair do escritório, conversar com o cliente final é o que vai fazer você desenvolver o produto. Porque é a dor, você tem que se apaixonar pela dor e não pela ideia ou pela sua solução. E isso vai te levar para caminhos que você nunca imaginava antes no teu negócio. Provavelmente você nunca imaginou ter uma loja física. Exatamente. E agora aqui, maravilhoso esse lugar. Aqui. Maravilhoso. E para mim, o poder do bom empreendedor é isso. É como ele vai atrás e desenvolve, valida as ideias dele e, principalmente, invalida que ele imaginava que estava certo. E daí, só para fechar, esse exemplo que você deu de 150, eu tenho 2 números na minha cabeça que eu uso muito. Para uma empresa B2C, que é direto para o consumidor, normalmente você tem que falar com 1000 clientes para você, de fato, validar o seu negócio.
Logicamente, você começou com 150, Sim. mas depois você foi falando com muita Sim. gente conforme você lançou o negócio. E já vendendo. Já vendendo, andando e melhorando. Então, isso. normalmente, são 1000 pessoas que você precisa conversar e vender o teu produto para você chegar num produto que provavelmente saiu do MVP e está para algo um pouco mais viável para você começar a escalar. No B2B, esses números são de 100. 100 empresas que você deveria falar, dependendo, logicamente, do ticket do produto que você vende. Se você vende um produto que o ticket é 1 milhão por ano, poxa, daí você vai precisar 10, 15. Se está mais para perto de 10, 20 mil reais, está mais para próximo de 100 empresas. Você vai ter que entender a dor dele e desenvolver o seu produto, sua solução, para solucionar aquela dor desses 100 clientes. E para fechar esse tema do empreendedor, assim, eu tenho sido chamado frequentemente também para falar sobre fracasso. Muito Que bom. as pessoas, isso é um negócio que me atrai muito. Inclusive com um dos sócios, dos seus sócios, o Thales, a gente participou de um evento lá do Foda-se. E foi minha pergunta, um tempão atrás, com o Bruno. E foi foi a minha pergunta para ele. Eu falei, pô, do caralho, tudo bonito, mas me conta uma cagada que você fez. Desculpa o perdão no meu francês, mas me conta uma cagada que você tenha feito aí. Isso sempre me chamou a atenção e agora começou com grande frequência as pessoas chamarem e falaram, puta, vem falar sobre fracasso, sobre dificuldades e tal. Isso e a gente sabe que aqui no Brasil o fracasso é visto diferente do como é visto lá fora, né? Lá é marca de guerra e você tá capacitado. Assim, quantas vezes você já fracassou? Aí eu quero, putz, já fracassei 2. Não, então agora tá na hora certa, ele vai acertar, porque ele já aprendeu o que não deu certo. E eles encaram o fracasso como a experiência de aprendizado de algo que não deu certo. Por ali, esse erro eu não vou mais cometer. Posso até cometer outros, mas aquele Esse não. já passou. E no Brasil não. No Brasil é uma coisa muito Não feia, pode. é um tabu. Esconde. E a gente esconde. E como é que vocês veem isso, assim, né? Seja para contratar alguém, seja para investir ou crescer a tua empresa, para trazer pessoas para um novo sócio ou para investir. Como é que vocês veem isso? Eu vejo que a gente devia prestar, na minha opinião, é prestar mais atenção na gente. Porque, assim, às vezes que as coisas aconteceram e que fracasso talvez seja uma palavra muito forte, mas que elas não deram certo ou deixou de dar certo, foram às vezes que não escutei o que a minha intuição dizia. Porque, principalmente quando elas estão no início, você não tem muita base, é muito difícil, você não faz due diligence, você não tem não tem como ter números, não tem nada. Mas você tem sempre uma vozinha aquela que diz, puta, acho que esse negócio não vai dar certo, ou acho que esse cara é bom, a coisa vai evoluir. Eu tenho alguns exemplos, e um deles foi uma vez que tinha uma empresa, isso era lá no Vale, era uma aceleradora, e tinha um garoto, o Matias, e vocês vão saber que é chileno, e ele estava desenvolvendo uma maionese, se chamava a Not Company, que é a empresa dele, que é a Not Co. Você conhece o Matias? Aí quando foi, só que assim, valia 300 mil, ela estava sendo acelerada. O Matias lá atrás. Nossa, só que maravilhoso. eu estava com uma pessoa que era muito técnica da área de alimentos. Aí ele olhou o rótulo e assim, sério, porque é uma maionese feita com inteligência artificial, os ingredientes. A pessoa olhou o rótulo, ela estava junto com a gente, ela olhou o rótulo, disse, tem óleo de canola, esse negócio não é bom. E tipo, não vai crescer, não vai evoluir. Porque ele foi muito técnico, porque eu não tava nem aí pro rótulo. Se não fosse alguma coisa que fizesse mal, tava tudo certo. E eu achava assim, esse negócio vai estourar. Embora fosse vegana, não era pro público vegano. E aí eles iam captar, a Casec tinha acabado. Passou um tempo, isso foi para tipo maio, no final do ano a Casec entrou. E aí a gente conseguiu de novo, Matias, uma locação para trazer uns investidores brasileiros. E na época eu conversei com 2, um estratégico, de um grupo gigante, que não acho que se arrepende até hoje, e um financeiro. Eles não me deram muita bola no negócio, e como eu fiquei com aquilo na cabeça, putz, talvez isso realmente não seja bom, porque o ingrediente não é legal, eu não insisti. Isso foi em dezembro de 2017, eu tenho os e-mails. Março de 2019, Jeff Bezos coloca ele e a turma dele 30 milhões com o Matias. E aí, assim, caraca, se eu tivesse escutado desde lá de trás quem era o Matias, sabendo do time dele, de tudo, que ele estava na IndieBio na época, tava muito melhor. Então, assim, acho que a gente tem sempre uma vozinha de dentro e que a gente leva por um tabu de escutar ou não um pouco da intuição, porque a intuição ainda as pessoas tratam muito como um tabu, porque ela é intangível. Sim. Só que ela, se você trabalhar, você vai ter, ela vai começar a te trazer resultado. Então, aí eu aprendi que nunca deixei de ganhar tanto no curto período de tempo por uma coisa que dizia assim, ó, faz, e eu não fiz porque eu escutei o resto e acabei não fazendo. Só complementar essa história de intuição, eu também comecei a me interessar por isso. Né? Porra, que é intuição, né? Não é possível que é só um...
E aí eu não vou entrar na parte técnica, porque eu também não sou tão especialista, mas de curioso eu fui estudar. E, cara, intuição nada mais é que são experiências que o seu cérebro correlaciona do passado com o que está acontecendo agora. Fala, putz, eu já tive de calça bege aqui, tem que tomar, da última vez que eu desci escada de calça bege, eu caí. Tomar cuidado. Essa então, porque se é você correlacional ou não, você sente sabe, um negócio assim, fala, puta, eu preciso segurar nesse corrimão aqui. Mas é mais ou menos isso, você correlaciona o teu cérebro, ele junta quase um quebra-cabeça, ele vai juntando coisas, fala, você já passou por uma situação similar, ou já viu alguma situação similar. É muito interessante, que eu comecei a ir atrás disso, porque eu falei, não é possível, cara, tem que por muito por causa disso, de deixar às vezes passar a intuição, de deixar de lado e me arrepender depois. Como é que pode? Como é que eu sabia e não sabia? Que isso é bacana. A intuição, ela nunca funciona quando a emoção está funcionando. Se você tiver com emoção em algo e pensar repetidamente, a intuição não consegue entrar. Ela entra quando você está na área racional do negócio e vem uma voz e fala. E aí a gente aprende, né? Tá, tem emoção aqui, eu não tenho, aí eu vou saber se isso é uma intuição ou é só uma questão de emoção. O que eu estudei é que a intuição é uma correlação do racional e do irracional. Então, exato, então tem o emocional, racional e irracional, mas não o emocional. Então ele correlaciona juntando as duas frentes. Depois eu divido com vocês, é bem interessante. É legal. Não, Tô curioso. É bem interessante. É flow, né? Flow. Estudou Bruce Lee, Be Water, my friend. Be Water. É isso daí, né? Você começa a Be Water é a intuição, cara. E você usa cada vez mais ela. É muito louco. Tem um cara genial nesse Brasil que se chama Geraldo Rufino. Eu amo o Geraldo, assim, como empreendedor, como pessoa, pela positividade que ele tem e tal. E aí, não sei porque, eu fui mandar uma mensagem para ele. Ele fez a campanha da oficina com a gente, ele e o Arthur. E aí, eu mandei para ele e tal, e de repente eu entrei no Instagram dele. E aí, na bio dele tem, eu já quebrei 3 vezes, ou 6 vezes, sei lá. Eu já quebrei. A hora que eu li aquilo, eu falei assim, cara, dei um print, mandei para ele, falei, bicho, para, por que você é assim? Sabe, isso é de uma humildade e de um reconhecimento sobre essas experiências que tem, né, com os fracassos e tal. Ele se sente, obviamente, uma pessoa muito melhor e mais bem preparada hoje. E às vezes você fica pensando, fala assim, cara, será que eu teria o mesmo nível de resiliência desse cara, de ir atrás e vamos e quebra e volta e quebra e volta? E são várias histórias de brasileiros que já passaram por isso, mas vários e vários e vários, e que não estão nos holofotes, né? Então, assim, eu acho que isso te dá uma bagagem para o cara tão absurda. E aí a gente fala muito, né, nas entrevistas da oficina sobre o limão, né? E virou a coisa nossa do limão, limonada e tal. Cara, e aí? Qual o problema? O que deu de problema? Como é que foi? Como é que resolveu? Porque é isso, quando esse cara vê tantas histórias de sucesso e, nossa, aquele cara tá lá, que legal, quero ser esse cara também. Mas tem um ditado em Minas, né? Não sei se é só de Minas, mas... Do Brasil inteiro. Do Brasil todo. Né? As pessoas só veem as cachaças que eu bebo. Né? Os tombos que eu levo, ninguém vê. Né? É mais ou menos isso. Então, a pessoa, ela tende a idolatrar aquele ser humano, né, o empreendedor, que tá certo, que é bacana. Né? É melhor ter ídolos assim do que ídolos assado, né? A gente não precisa entrar em detalhe, mas tem um caminho aí, tem um percurso, né? E essa geração que entra agora é uma geração de um imediatismo brutal, sabe? Brutal. Ela não entende que o sucesso que acontece do dia para a noite demorou 10 anos para acontecer. Exato. E aí foi do dia para a noite. Exato. Né? É o cara, o CEO em 2 dias, né? Exato. Entra o estagiário lá na oficina e tal, a gente fala, e aí, velho, cara, não. Já sei tudo. Então pode morrer agora, né? Já sabe tudo, pode morrer. Você está 1 mês na área, já sabe tudo, você pode mudar de área já que eu já sei tudo. Sabe que eu fui empresário de jogador de futebol por 8 anos. E eu via muito isso, né? De falar, pá, o menino virou milionário do dia pra noite. Eu falei, porque você não viu o moleque saindo da favela 5 horas da manhã, por não sei quantos anos, ganhando vale-refeição. Transporte. Muitas vezes nem isso, né? E passando em peneira, morando em casa de madeira, ficando gripado porque a umidade da casa. Isso não é do dia para noite, pô. Então realmente é impressionante. O brasileiro, no fim do dia, e não sei se só o brasileiro, porque, né, no fim do dia eu morei muito tempo aqui, né? Quase todos nós só moramos aqui. Mas no fim do dia o brasileiro
tem essa estigma do super-herói. E ele vê o que a mídia social tá, todo mundo tá feliz, ele não vê o que acontece por trás. E esse lance de trazer as falhas e falar, cara, isso é normal, nem sempre eu tô bem. O Instagram, ele é só quando tá bem. A pessoa não vai postar, tô chorando em casa, tô aqui mal, tô triste, tô deprimido. triste. Não, a pessoa vai sempre mostrar, então isso amplifica muito e as pessoas, a maioria das pessoas não entendem que também existe uma pessoa por trás que nem sempre tá bem. Né? Então, eu acredito que olhar as falhas é o jeito da gente aprender. Se a gente não tá errando, a gente não tá aprendendo. Tô com um filho de 1 ano e meio agora, né? A gente estava conversando sobre isso. E quem tem filho novo está vivendo algo, né, pela primeira vez. E você vê o não medo que essas crianças têm para aprender as coisas. Então ela vai lá, começa a andar, cai, bate a cabeça no chão, fica com a testa roxa. Bate, pá, ralado no braço. Mas ela não tem medo. E continua. E continua, mesmo errando, até aprender. Então, as pessoas que erram rápido, evoluem mais rápido. E quando a gente fica mais velho, a gente fica cagão. Ficar cagão por N motivos. Ficar com medo, principalmente, do que a sociedade vai achar se eu errar. E principalmente quando você já teve sucesso, você tentar algo de novo e dar errado, as pessoas, pá, mas não era tudo isso, né? Então, assim, realmente as pessoas que eu vejo que não têm medo de errar e tentam exaustivamente algo, elas aprendem no meio do caminho. Tem aquelas que nunca aprendem, né? Sim. Mas normalmente elas aprendem e vão evoluir. E para mim, errar é fundamental para você evoluir em qualquer coisa. Não ter medo de ir lá e testar. Logicamente, você tem que tentar testar tudo em pequena escala, testar coisas que no seu próprio negócio, na sua própria vida, não são aqueles erros que vão te colocar, vão te fazer quebrar. Então, se você consegue testar em ambientes pequenos, controlados e inteirar em cima daquilo muitas vezes, é o jeito de você evoluir. Por exemplo, né, o meu filho, cara, quando começou a aprender a andar, eu coloquei um cercadinho no quarto dele, porque ele saia da cama e daí andar pela casa à noite, com a gente dormindo, é um perigo, né, porque estava escuro também. Coloquei na cozinha, que na cozinha é onde normalmente acontecem mais acidentes. E na minha sala, cozinha e lugar de jantar, que é normalmente onde ele fica, eu tirei todas as coisas com ponta. Porque ele vai tropeçar, vai bater a cabeça, ele pode se cortar feio. Coloquei plástico nos cantos, caso ele caísse e batesse a cabeça em algum lugar. Tampou as tomadas também? Tampei as tomadas também. Então, assim, eu preparei o ambiente da minha casa para eu não precisar ficar correndo atrás dele toda hora e deixar ele cair e aprender a se virar. Coloquei um EVA no chão, um negócio de plástico, em um dos lugares que ele mais brinca, porque daí ele cai de costas, bate a cabeça, não machuca. E deixei ele lá e cair. A mesma coisa a gente precisa criar nas nossas empresas, na nossa vida. A gente precisa criar um ambiente seguro para que as pessoas errem. Porque se elas não errarem, as coisas não vão evoluir na velocidade que precisa. E também que para você como gestor, ou você como investidor, você se sinta confortável em dar poder para essa pessoa ir lá errar. Cara, é muito difícil você falar, filho, vai lá e anda. Cai, machuca. Mas se você cria um ambiente que você sabe, se ele cair, ele não vai quebrar a cabeça, tá ótimo. Se você consegue criar esse ambiente, risco empresas, controlado, né? É um risco controlado. Na empresa que você está investido e também na tua empresa, para conseguir dar poder para as pessoas irem lá e fazer, eu acredito que é meio que a fórmula do sucesso. E é engraçada a correlação que você fez, porque você para pensar, muitas vezes a morosidade do crescimento do filho e da empresa é culpa nossa, pai e gestor. Exato. Por uma super proteção, de falar, não vou deixar, vou segurar para ele não cair, Não não vou sei o deixar quê. chorar à noite. Não, e se você for Você lá, nunca mais vai dormir à noite. e se você for lá e dramatizar o tombo, É isso. ele vai ficar com medo de cair de novo depois. exato. Quando você trata o tombo dele como algo normal, tranquilo, Aconteceu. levanta, vai, ele não vai ter medo de cair. E aí é sempre com a gente, a responsabilidade é da gente, né? Como que a gente cria esse ser, como cria essa empresa. Perfeito. Então a gente achou o nosso empreendedor. A gente já está deixando ele crescer e desenvolver a ideia. E agora a gente vai para a gestão desse suporte de gestão. O Alisson costuma falar muito isso até, que e até a base, a fundação do Fora de Série é no apoio ao empreendedor. Que a gente entende que hoje é difícil falar isso, mas dinheiro é relativamente fácil de encontrar no mercado. O que é difícil é achar apoio.
E empreendedor precisa de apoio. O Alisson próprio tem uma história que ele fala, cara, eu saí da XP, consegui captar uma grana, chegou, os caras me deram, sem eu pedir, me deram a grana, sabe o que eu fiz com o dinheiro? Gastei inteiro. E sabe o que foi bom pro negócio? Nada. Porque eu não tive apoio, ninguém me pegou e falou, pô, vamos lá, vamos montar um plano para essa grana, vamos desenvolver uma estratégia. Então, o que o empreendedor precisa muitas vezes, a maioria das vezes, é de apoio muito mais do que dinheiro. E aí a gente fala, como é que a gente ajuda esse empreendedor que a gente descobriu e identificou a ter um crescimento sustentável, né? A conseguir desenvolver a empresa, a crescer de forma sustentável, a não perder a identidade, por mais que tenham as pivotadas, as mudanças de rotas, se tiver a identidade firme, clara, a cultura firme, a empresa tende a desenvolver bem, né? Como é que a gente consegue dar esse tipo de suporte para a gestão? Então, eu vejo muito que, de novo, como criar um filho. Que se você aprende que o seu papel é supervisionar e não controlar, ele é muito diferente. São duas coisas que, né? A supervisão é algo que você está enxergando de fora, você está vendo para onde está indo, o que está acontecendo, o que a criança, para onde ela está caminhando, mas você não está dizendo para ela, caminha aqui, caminha lá. A menos que ela esteja indo numa direção muito errada. E a tua supervisão vai reorientar para que ele vá para um caminho certo. Então, eu acho isso que é uma coisa muito difícil da gente. A gente se mete até onde a gente não se mete. E é muito melhor quando a gente é chamado do que a gente se meter sem ser chamado, porque aí você só atrapalha tudo que está acontecendo. Se você enxerga, olha de fora e vai supervisionando, vai acompanhando, vai vendo relatórios, vai entendendo para onde ele está indo, eu acho que funciona melhor. Mas a gente vai falar de gestão com o Nardon, né? De números. Não, vai com você, cara. Mas assim, ele que entende, assim, eles que entendem. Eu concordo muito com isso. Eu acredito que o que você precisa ajudar o empreendedor é ajudar ele a lapidar o caminho para onde ele está indo, mas muito mais quando você é chamado e quando você vê oportunidades que talvez ele não esteja vendo, ou quando você vê riscos que talvez esse empreendedor não está vendo por causa da sua experiência, por causa do seu conhecimento de mercado e assim por diante, que tem muito a ver com isso de você ajudar a criar a criança quando ela está andando. Poxa, a criança fica de pé em cima da cama e a sua cama é alta e está se aproximando do canto, você fala, cara, pode dar merda, você está com um risco muito grande, volta para o meio, né? Sim. Volta pro meio, você não fica sentadinho na cama, né? Você não sai da cama, vai correr, tipo, na sala. Você não vai. Vai, pula logo, vai. né? Pula logo, se machuca e vai pra frente. Sim. Então, não fica limitado a isso. Então, acredito que o papel do investidor e também do gestor é muito mais, do líder, no fim do dia, é muito mais guiar essas pessoas, e daí eu falo tanto empreendedores que você tem ou o teu próprio time, é guiar elas pro caminho certo, dar as ferramentas corretas para que eles também consigam chegar no lugar certo. Quando eu falo ferramentas, tudo começa com ter um time bom. Normalmente, o empreendedor, ele tem pouco dinheiro no começo. E com pouco dinheiro, você também não consegue atrair tantos bons talentos. Então, você tem que incentivar ele a falar, cara, você precisa de bons talentos. A melhor forma de você trazer bons talentos é conseguir trazer sócios. Então, no começo, você vai ter que dividir a participação da tua empresa para você trazer gente boa que vai fazer você mudar de patamar e vai fazer 1 mais 1 virar 3 e não 1 mais 1 virar 1,5 ou 2. Então, acredito que o papel do investidor também é isso, cara. Quem que são as pessoas certas que você tem que ter, aonde elas têm que estar, quais são os skills que elas têm que ter e ajudar também a trazer essas pessoas para o time. Tem muito investidor que eu vejo que ajudam. Ele, putz, olha, eu estou precisando de alguém de vendas. Cara, eu não sei quem é a pessoa, mas eu sei quem conhece. Aí você começa a rodar o teu network, né, a tua rede, e fala, putz, quem que tem cara bom de vendas? Tem esse, tem aquele, tem aquela empresa, vamos tentar ajudar e a recrutar. Então, ele assume um papel de mentor, né? Exato. Eu tenho uma história muito boa sobre isso, porque a gente tem uma relação societária de valores muito próximos, né, muito parecidos. E eu acho que talvez você puder dar uma dica, né, para pessoas que estão buscando investimento ou buscando novos sócios, por aí vai, tente entender quais são os valores dessas pessoas que estão do lado de lá. Porque a hora que dá M, é o valor que segura. E dá bastante. E dá né? muito, né? É o valor que segura. Mas assim, eu tenho hoje 3 sócios, né? Eu, Gabriel, Arthur e João. São 4 sócios que tocam a oficina no dia a dia. E tem os sócios da reserva, né? Que viraram nossos sócios em 2017. E a gente aprende tanto com eles, né? No sentido de, cara,
já errei nisso, já errei naquilo, já errei em compras, já errei em vendas. Então a gente suga o máximo que eles têm para dar para a gente sobre o mercado que a gente está inserido, né? Um dos exemplos, quando foi dezembro de 17, a gente estava num pensamento sobre loja, né? A oficina ela já entregava, já distribuía peças através de consultores de estilo, que iam em casa, já estava em Brasília, BH, São Paulo, Rio e tal. A gente já tinha uma equipe relevante e já vendia dentro de algumas lojas da reserva. Mas não tinha uma loja própria da oficina, né? E aquele negócio, né? Loja, será e tal. E aí o Rony, num desses papos, ele falou pra gente assim, cara, vai, sabe, bicho, confia, vamos lá. Tem um negócio que eu conheço, é tal de loja. Então vai. E a gente com receio, cara, como é que a gente vai tocar visual merchandising, como é que vai estruturar, como é que é obra e pá, pá, pá. Porque é um receio. Diferente, é um né? outro bicho, outro canal de distribuição, outra coisa. E ele falou assim, cara, vai, vamos embora, a gente tá junto, a gente tá aqui. E aí te dá uma segurança e fala assim, cara, é isso, vamos embora. E aí a gente, cara, foi, né? E aí aprendeu muito, caiu, bateu a cabeça, né? Mas foi. Então, também tem esse papel do mentor / investidor / que a galera, né, os sócios da reserva são todos isso pra gente, que a galera fala assim, cara, vambora, sabe? E erra mesmo. Estamos aqui para isso. A gente já errou 1000 vezes, por que vocês não vão errar? E você acha que é papel desses caras também gerar negócio, além de orientar? Sim. Ah, sim, sim. Conectar pontos. Que essa é uma dor, né? Às vezes o empreendedor tá lá querendo construir e não tem a rede de relacionamentos que o investidor tem, que o mentor tem, né? Para virar e falar, pô, tem o melhor fornecedor aqui de lã, sei lá, que vai te ajudar. Sim. Enfim, essa geração, ou tem uma empresa que já compra direto roupa customizada que pode vir. Isso é um papel que também acho que é difícil do investidor brasileiro entender, né? Mas por quê? É porque falta a questão da cultura, da educação de ser investidor, principalmente nessa área de venture capital, seja startup no início, investidor anjo. Porque se você tem uma tese, é que a gente aqui no Brasil acha que é legal investir, começa a investir, tem dinheiro, mas não tem a base, que é criar uma tese de investimento. É muito melhor e faz muito mais sentido se Daniela, vamos supor, da área do varejo. Gente, a questão lógica é, vou investir em startups que façam sentido, seja logística, seja, enfim, loja, mas que faz parte da cadeia do varejo. Por quê? Porque eu vou ser muito útil quando precisar, que o empreendedor precise dessas conexões, eu vou entender do negócio, eu vou ter conexões que façam sentido para o negócio. Agora, o que adianta eu ser, sei lá, médica e resolver investir no varejo? Eu não vou conseguir ajudar em muita coisa, posso até atrapalhar e não vai fazer sentido. E eu não consigo nem avaliar se aquele negócio está indo bem ou não, porque não é o meu mercado. Então, quando você faz uma tese de investimento, é muito importante você entender de onde você está vindo, qual é o teu background, para saber assim, faz sentido eu investir nessa startup? O que eu tenho para contribuir? Porque é muito importante a ajuda. E imagino que é o smart money que o empreendedor pense, puxa, eu quero um investidor, não o dinheiro pelo dinheiro, eu quero um investidor que possa me ajudar quando eu precisar. Só que se não for a área dele, ele não vai ter muito para ajudar, entende? Então, acho que faz muito isso, mas é uma questão de educação. Né? E propósito, gente, que as empresas, elas, pelo menos o que me parece é que é um senso comum aqui que não adianta ser o produto pelo produto, né? Precisa ter um propósito também por trás, né? Da venda, dessa construção, ou da entrega para o consumidor. O Rappi, por exemplo, tem um quê de inclusão social, né? A Babel acho que tem uma visão de investir em empresas que também têm um propósito. E que cria impacto na vida das pessoas, né? Não adianta você ser um unicórnio, uma empresa bilionária. Você só é uma empresa bilionária quando você impacta a vida de mais de 1 bilhão de pessoas. Mas como a gente melhora, facilita através da tecnologia a vida das pessoas. No caso dela, sempre foi muito claro a questão da saúde. A gente melhora a vida das pessoas quando você dá acesso com saúde. E a própria oficina olhando para o empreendedor, olhando para a geração de informação através de conteúdo, conexão. Então, assim, quão importante que é o propósito embarcado no produto, nessa construção da empresa, desse empreendedor que a gente achou e está ajudando a desenvolver. Cara, eu acho que a primeira coisa que o empreendedor tem
que ele consegue vender para alguém, né? O primeiro funcionário, o primeiro sócio, né? E por aí vai, é sonho. Sim. Né? E sonho está embasado em propósito. Né? Então, se ele tenta vender a história do cara, vamos montar isso aqui, vamos ficar rico amanhã e tal, isso dura até um certo ponto. Né? Depois ele não consegue engajar mais ninguém. Né? A cultura está zero relacionada a dinheiro, né? A valor monetário. Então, quando você só tem sonho, você começa a vender, tipo, cara, aquilo, e transpirar aquilo, e viver aquilo. E a gente, no começo, era muito essa história do sonho, sonho, sonho. Só que aquilo precisa ser, né, concretizado. Né? E se o valor está só no dinheiro, rapidamente esse cara... Não sustenta, né? Não sustenta o acordar. Porque você vai ficar sem dinheiro. Né? O início nosso, a gente ficou 2 anos sem receber da empresa nem R$1. Nem R$1. Nem salário, nem nada. Nem retirada, nada. E é muito duro isso. É duro porque o entorno sofre, família sofre, nego acha que você está maluco, está doente, o cara trabalha domingo, é doido, não recebe nada. Ninguém entende o que você está fazendo e você tem que, às vezes, falar, cara, é isso aqui. Né? Isso me movimenta, isso me cativa de fato. E propósito está muito relacionado à verdade, né? Às suas verdades, né? Ou as verdades dos sócios da companhia e tal. Essa história da oficina começar a fazer a primeira campanha nossa, já ser de cara com os empreendedores, é porque esses caras são verdades para nós. Né? É óbvio que a gente tem modelo fotográfico e tal, é bacana, né? Veste o cara lá e tal, tudo mesmo bem. Porque empreendedor é tudo feio. Né? Exatamente. Tudo acabado. Sendo tudo coleira. Com o gordinho, né? Barriga, meio careca, meio cabelo branco, tem de tudo. Brincadeira. Mas brincadeiras à bem, parte, né? tem. Não sei quem. Mas... O Israel. O Israel tá bem. Aquele cara ali, ó. Ele ali, ó. O Israel tá bem, ó. Os caras fortão ali. Pô. Bem, né? Mas quando você pega essa história e fala assim, cara, isso aqui é verdade, e aí falando sobre moda, sobre outras companhias e tal, eu acho que as marcas, principalmente de moda, eu acho que assim, a galera peca por querer absorver as verdades de todo mundo. Eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que ser inclusivo, eu tenho que ser sustentável, eu tenho que ser... Caraca, tipo assim, calma, sabe? Você tem que ter o seu propósito de fato. O que você quer movimentar? Tem um amigo meu que fala, seja você mesmo. Seja você mesmo, exato. Porque senão você vira um Frankenstein. De tudo, de comunicação, de falar para a equipe, de cultura. Você não sabe muito bem o que você quer. E propósito é uma palavra que hoje está muito em voga. Até pouco tempo atrás, sei lá, a gente não escutava tanto. E quando você pede para as pessoas, define o que é propósito, a boa parte das pessoas não conseguem simplesmente traduzir essa palavra para algo que entenda, faça sentido. Ela te explica numa frase, né? Meu propósito é isso. Ela se explica qual é o propósito, mas elas não conseguem definir a palavra propósito, né? E aí eu acho que a gente sempre trocar a palavra propósito pela a coisa mais importante para mim, isso é um propósito. Porque se você for ver, o que era a coisa mais importante para a oficina, o que era, né? E a gente, quando empreendedor, quando você tem uma coisa que é muito mais importante, tirando a questão do dinheiro, ela se torna um propósito. Seja incluir as pessoas num negócio, seja olhar para ter um lado mais sustentável de fazer negócio, não desperdiçar. Então, a gente meio que se direciona, o que é o mais importante para mim? Esse é o meu propósito. E é super simples. E a gente, hoje em dia, deixa tudo tão rebuscado que você não consegue traduzir de uma forma simples, né? Sim. E existe um ponto também que é assim, a sustentabilidade econômica do negócio, né? Porque às vezes você fica também cheio de... Né, cara, não, mas eu vou ajudar isso, ajudar aquilo, aquilo outro. E aí você vê um tanto de coisa que você não consegue fazer e você deveria estar olhando para dentro da sua empresa e ajudando as pessoas que estão dentro dela primeiro para poder crescer e ajudar mais gente. Porque senão você fica, né? Eu quero fazer isso, aquilo e daqui a pouco, cara, 1 ano seu negócio já acabou, já desmanchou. Exato. Porque não tem nenhuma sustentabilidade mais coerente do que econômica. Exato. Você precisa se provar, se manter e crescer e vamos lá. Aí sim, agora eu tenho
um caminho e aí eu consigo. E a velha máxima da máscara de oxigênio do avião, né? Se eu não me salvar, esquece, eu não vou botar a salvar nem você, nem o vizinho, nem a comunidade, nem o país. Eu não salvo ninguém se eu não me salvar. E isso tá muito certo. E aí, encaminhando para a gente terminar essa empresa inovadora que a gente está construindo aqui. Essa empresa vai crescer. Hein? Pô, tô ficando empolgado aqui. Quero investir nela, hein? Vamos ser só o dinheiro. Tô aqui, ó, já acertou. Dinheiro a gente arruma. Dinheiro a gente arruma. A gente fala da experiência, cara, que também é algo que a gente vê que hoje é um diferencial, a experiência do usuário. Então, a experiência de estar aqui e ser bem atendido na oficina, a experiência de ter um bom atendimento, receber um atendimento online no Rappi e ter o produto na hora, a experiência de uma empresa de biotecnologia que vai entregar para o hospital de uma maneira mais eficiente o resultado, enfim. Como que a gente explica, ou como que a gente gera essa experiência, ou ajuda esse nosso empreendedor a gerir as experiências dele com o usuário e mostrar para ele o quão importante é isso. Essa é dura, hein? Deixa eu só complementar que não basta só o produto funcionar também. Ele precisa ser bonito, ele precisa entregar todos os sentidos para ele. Né? Vou dizer que eu acho que as coisas mais significativas são nas respostas. Porque, geralmente, a experiência que a gente tem com as pessoas é muito legal eu vir aqui, comprar uma roupa bacana. Mas se eu tiver um problema, eu tenho uma resposta que vai dar suporte àquele meu problema. E eu acho que isso marca muito para as pessoas. E é isso que acaba definindo, essa aqui é legal, essa não é. Geralmente, assim, todo mundo tenta atender super bem, todo mundo tenta fazer a venda ou faz isso. E a grande diferença das empresas é o suporte que ela te dá depois do que você adquiriu o produto, do que você investiu no meu fundo, do que você comprou um produto, seja lá de que empresa ou aplicativo for. É na hora do pepino. Como essa empresa responde, qual é a resposta que ela te dá para resolver a tua insatisfação. Porque o problema vai ter. O problema vai ter. Né? E ali que você se destaca depois. Você tinha um problema com a roupa, sei lá, descosturou qualquer... Isso vai fazer com que eu queira voltar e eu continue sendo fiel à tua marca, ao teu produto, seja lá o que for. Eu acho que também tá a resposta. Teve um ponto legal que aconteceu hoje, lá embaixo com o Raí. Ele falou, pô, que tá vendo uma calça, não sei o quê. Ele falou, não, mas eu vou emagrecer. Então precisa ser um número achei que era só mulher fazer isso. Precisa ser um número que menor. Mais ou menos aí que vai caber, porque eu vou emagrecer. Aí eu acho que era o Rafael que estava atendendo, falou assim, não, mas pode ficar tranquilo, que aqui a gente tem a alfaiataria e tem o ajuste eterno. Você pode emagrecer quando você quiser, a gente vai ajustando até você chegar no peso que você quer. Porra, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque, voltando, né, o primeiro ponto que a gente estava falando é entender quem está do lado de lá. Né? Tipo assim, quem é o Raí, quais são as necessidades dele? Quem é o entendedor. Nadal, quais são as necessidades? Entendedor. E aí você começa a criar soluções, óbvio que tem muita... Tipo, cara, precisa de um bar da Johnny Walker dentro da loja e oferecer uísque pro cara e não sei o que, drink legal, né? Para nós precisa. O cara nem pediu. Né? Tem um ponto também, né, igual, acho que foi Ford que falou isso, né? Se eu tivesse perguntado às pessoas o que elas queriam, elas me fariam cavalos mais rápidos, né? E aí, essa é ótima, né? Porque é isso, também você tem que ter um negócio de falar assim, cara, todo mundo está escondendo os costureiros e a gente coloca o costureiro em evidência, a costureira em evidência. A gente traz um bar para ter uma experiência dentro de loja. A gente traz uma barbearia para dentro da loja para ter uma experiência. Tudo faz parte do universo desse mesmo cara, né? Então, é uma experiência que... E a gente tem um ponto também que, infelizmente, no Brasil, a gente está acostumado, no varejo de forma geral, a ser maltratado, né? Então, você não tem um atendimento... Nossa, cara, esse cara aqui me deu o atendimento. Por falta de conhecimento, pelas pessoas, pelos os próprios empreendedores ou empresários não olhar para isso e falar assim, cara, tudo bem, já criei uma solução aqui, a hora que der problema a gente resolve, tá? Põe um saque aí, vai dar tudo certo, né? Cara, essa é agora, sabe? É aqui, vem cá, né? É o surpreender.
é o surpreender. Porque a gente está tão acostumado a ser maltratado, se alguém trata bem, surpreende. Nossa, Vira que diferencial, bacana. né? Vira diferencial. Vira diferencial. Não deveria. Porque assim, imagina o que acontece. É muito bacana. Tem o bar ali, é incrível, tem a barbearia, é incrível. Mas se eu tiver problema na roupa que eu comprei e vier aqui reclamar e você não resolver, O básico precisa estar bem Problema, feito. não, nada mais vai existir. Problema na roupa a gente não mexe e tal. Um abraço. pô. Quer tomar Acabou um o bar. whisky? Quer tomar um uísque? Quer tomar um Quer whisky pra tomar um esquecer? whisky pra Quer tomar um esquecer? afogar as mágoas? Vamos lá, né? O que tem Não pra hoje. adianta, cara. Tipo assim, Eu entendo que a experiência do cliente, ela vem muito disso que a gente falou aqui, e que vocês pontuaram muito bem. Mas você fazer o básico e alinhar muito bem expectativa, para qualquer coisa na vida resolve. Sim. Alinhamento de expectativa. Se o cliente entra esperando algo e ele recebe algo totalmente diferente, tem algum erro, ou que você criou na hora que você fez a sua propaganda, ou que você criou na hora que você vendeu o teu produto, que não está entregando aquilo que ele realmente espera. Então, para mim, é muito alinhamento de expectativa. Isso tem a ver em todas as partes do processo. Não é só no final, na hora que você está entregando o serviço, mas na hora que você está prometendo o serviço, está criando o sonho, o que ele está comprando, por que ele está comprando. Então, vem desde você adquirir o cliente, converter ele, adquirir o usuário, converter ele para cliente e depois reter. A experiência para o usuário precisa estar simples em todos esses momentos. E daí eu sempre falo, cara, o feito é melhor do que perfeito e entregue aquilo que você se propôs a entregar. Esteja com a expectativa muito bem alinhada. E você também tem que entender o que você tem de gargalo. Então, se você promete entregar em 5 dias, entregue em 5 dias. Se prometeu entregar em meia hora, entregue em meia hora. Mas não prometa entregar em meia hora se você vai entregar em 5 dias. Então, acho que é um pouco dessa experiência, de você ter muito bem orquestrado em cada parte do seu fluxo de contato com o cliente para que ele tenha alinhamento de expectativa muito claro toda hora. E se as merdas acontecerem, que elas vão acontecer, sempre vão, que você consiga atender bem e realinhar a expectativa na hora que você sabe que o problema deu. Então, se o cliente veio aqui e falou, putz, eu quero uma roupa assim, vai precisar costurar desse jeito, ou lá na alfaiataria vai precisar fazer isso ou aquilo, às vezes, sei lá, os seus alfaiates tiveram um problema num dia, teve greve geral em São Paulo e não conseguiu vir trabalhar, o que seja. Liga pro cara. Liga pro cara e fala, olha, vai atrasar 2 dias, porque aconteceu isso, isso e isso, a gente está trabalhando o máximo para tentar te entregar no prazo. Pronto. Você sabe que o problema vai dar, já avisa na hora. Porque se você deixa para avisar em cima da hora, daí sim você vai gerar... Deixar pro cara vir te cobrar é pior, Exato. né? Daí sim você vai gerar uma frustração muito grande. E isso é para tudo na vida. Se você alinha expectativa em relacionamento, empresa, em qualquer coisa, o negócio anda mais fluido. Eu tenho um amigo meu que ele tem uma frase muito... Ele tem algumas frases muito boas, né? Uma é que o inferno tem subsolo. Que essa muito, é muito boa essa. Primeira vez que eu ouvi essa, hein? Ele é bom, ele é Tem bom. que trazer ele pra cá. E a segunda é que a expectativa é a mãe da merda. Então, que se encaixa muito bem. Um abraço ao Rui Branquinho. Muito bom. Rui Branquinho. Rui Branquinho. Rui Branquinho, que é um moçambicano. Uhum. E impressionante. E é o VP de criação do grupo da... Cara, é sensacional. Legal. Ele vale a pena trazer. Legal. Risada garantida. Isso é muito bom. Genial. É isso, construir uma empresa bacana, eu acho, né? Acho que a gente tá com um empreendedor bacana aí que vai ajudar a desenvolver um negócio que pode ser interessante. Muito bom. E assim a gente encerra esse Talks. Quero agradecer demais. Prazer. Dani, Felipe, obrigado pela receptividade, obrigado por participar. Nardon, obrigado pelo horário de vocês. Sei que é super complicado de tomar esse tempo todo. E vocês estão aqui com a gente, dividindo com essa massa de 52 milhões de empreendedores no Brasil. Deixa a eu gente só conversa. fazer um agradecimento. Por favor. Enfim, se puder encerrar de alguma forma. Eu acho que assim, o propósito nosso ele está tão alinhado. Por que Fora de Série faz muito sentido com a oficina? Porque, cara, tem tudo a ver. Né? Assim, o espírito é o mesmo, a vontade de construir é a mesma, as coisas que a gente quer fazer pelo Brasil. A gente acredita que o Brasil, de fato, vai ser uma nação melhor através dos empreendedores. Eu não tenho dúvida disso, não sei se vocês têm, mas quanto mais a gente facilitar o ambiente, criar apoio ou inspiração para que esse cara consiga crescer de forma organizada, melhor, com mais inspiração ou com mais conhecimento, para nós já valeu a pena. Né? E isso não tem nada a ver com moda. Nada a ver com moda. Tem a ver com essa vontade nossa de fazer isso aqui. Cara, pessoas criarem
pelo menos parte aí do que boa parte das pessoas que trabalham, né, com a gente, os empreendedores, criaram. Então, isso para nós faz muito sentido. Então, cara, obrigado vocês por Não, mas, e só propor essa complementando, é história. tão doido que, imagina, essa loja é uma loja masculina. E depois que eu entrei, e eu acho que o propósito de vocês tá no DNA, é alma, que comecei a olhar e disse, mas o que eu poderia usar daqui? E olha que não é pro meu, né, não sou cliente de vocês. Aí eu comecei assim, puxa, mas as camisas seriam Acho que bacana. dá. Porque essas camisas dava para usar, posso usar com jeans, posso usar. E aí eu comecei, quando você começa a pensar, nossa, o que eu poderia ter daqui que nem é para mim, isso é muito legal, porque quantas vezes a gente entra em lojas que de repente deveriam ser feitas para que eu pudesse usar ou consumir, não me identifico, eu olho, não acho graça em nada. E aqui eu comecei a procurar o que eu poderia querer daqui, que pudesse, enfim, que coubesse em mim, servisse em mim e fizesse sentido usar. Parabéns, porque é muito legal essa loja. Obrigado. Obrigado a você que está assistindo também. Se você gostou desse vídeo, clica no like, compartilha, manda para os amigos. Aproveita dessa aula com essa galera aqui que não é fácil juntar essas pessoas, esses foras de série. Então, muito obrigado e a gente se vê na próxima. Valeu!